Oi, gente. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Lá por 2020, durante a pandemia, durante o período de confinamento, a gente costumava fazer muita visita virtual naquele momento. E várias dessas visitas, ou vários desses encontros eu fiz com três amigos meus, não o tempo inteiro juntos, mas mais ou menos juntos. Dois astrólogos no Rio, já digo o nome dele, e uma foi minha cliente por muito tempo, se converteu numa verdadeira amiga, também do Rio. E um dos assuntos que entrou na baila naquele momento era o que a gente estava vendo, já era, né, já tinha alguns meses de confinamento. Um dos assuntos que nos chamou muito a atenção foi o fato de que várias relações estavam tremendamente conflitivas e as pessoas estavam mais infelizes do que se supunha que elas poderiam ficar por causa do confinamento. E a gente tentou vários tipos de diagnose, a gente citou várias coisas, das coisas que nos chamou muito a atenção, era o fato de que as pessoas não conviviam tanto tempo juntas, e isso fazia com que algumas relações que eram bem complicadas passassem, porque as pessoas tinham suas coisas para fazer, vou correr para cá, levo, né, meus filhos, levo a mãe, não sei o que aqui, vou para o meu trabalho, quando volto. As pessoas não conviviam. E aí, chegou o confinamento, elas têm que ficar dentro do mesmo espaço por muito tempo. E isso faz com que aonde não parecia, onde não aparecia um determinado atrito, um determinado conflito, acabou aparecendo. E as pessoas viram que elas tinham relações que eram absolutamente difíceis, algumas insustentáveis, e que muitos casais se separaram durante a pandemia ou logo depois que o confinamento foi afrouxado. E uma outra diagnose que apareceu é que as pessoas não tinham verdadeiras relações, elas tinham encontros do tipo, os que buscavam por aplicativo, né, se encontravam, fluía, tá bem, não está fluindo, passo para outra e já era, né, ia para aquela coisa que a gente brincou muito na época, né, ia para o supermercado virtual de gente, ficava passando com o dedinho assim, vendo, eu gosto disso, eu gosto desse aqui, eu gosto daquele ali, eu gosto daquela lá. Ou seja, era uma espécie de balcão de supermercado com pessoas ali onde tu ia escolhendo, usando e jogando fora depois. E essa diagnose é terrível, mas em certo sentido, a gente está exagerando, mas em certo sentido era o que estava acontecendo mesmo, tá? Mas daí, tanto um grupo como o outro se sentiram absolutamente solitários naquele momento e, opa, peraí um pouquinho, precisamos rever as relações. E nisso, nos nossos encontros, a gente acabou falando sobre sinastria, uma coisa que a Alessandra já conhecia há bastante tempo. Acabei de dizer o nome dela. E a gente começou a conversar sobre sinastria, e um dos assuntos que veio é a sinastria, como ela funciona aqui e como ela funciona na Índia. Então, para quem não sabe o que é uma sinastria, é quando a gente, um casal, por exemplo, quando procura um astrólogo, ou uma pessoa, quando procura um astrólogo, essa pessoa traz os dados, o mapa dela e o mapa de uma outra pessoa, e conforme a relação entre os dois mapas, a gente identifica a relação entre as duas pessoas. Então, as relações têm pontos em comum, pontos que um apoia o outro, e as relações sempre têm algum ponto onde um interfere de uma maneira desarmônica na outra pessoa, tá? Mas já tem, dentro dos próprios mapas, desarmonias internas de uma pessoa, desarmonias internas da outra pessoa. E o que é fantástico é que as pessoas buscam outras pessoas que representam os conflitos e os benefícios que ela já tem armados ali. Então, o que costuma acontecer é que uma pessoa vai acabar buscando uma outra que representa o mapa dela, mas a outra vem com os conflitos. Só que aí ela não consegue enxergar os conflitos dentro dela, porque ela acha que o problema está na outra pessoa. E aí, na sinastria, isso se revela, ou o que que é de uma pessoa, o que que é da outra pessoa e o que que é que essa relação amplifica e que aí a gente pode ver e aí a gente pode se trabalhar. Então, o trabalho sobre si mesmo, o trabalho sobre si, ele acontece também muitas vezes derivado de um problema que uma relação tem. E aí a sinastria é brutal nisso, ela mostra tudo. Aí a Alessandra diz, pois é, lá na Índia, o que que eles fazem? Eles primeiro veem a carta de uma pessoa para saber se vão apresentar um para o outro, veem as cartas dos dois, é uma relação que tem mais pontos de harmonia do que pontos de desarmonia. E mais, é uma relação que pode ajudar pode fazer com que um ajude o outro a superar as próprias desarmonias, porque dá suporte aqui, dá suporte ali, dá aqui, ali.
Uau, que ideia interessante. Pois é, que tipo de perspectiva além de criativa, mais de incentivar o progresso, o desenvolvimento espiritual de cada um. E aí, a Alessandra coloca uma questão que nos causou assim um impacto. A gente a gente concordou com a ideia dela depois de algumas conversas, mas causou um impacto. E Edson, e se a gente fizesse o caminho inverso? Ao invés das pessoas chegarem com um mapa, a gente pega mapas como na Índia, pega um mapa daqui, pega um mapa daqui e apresenta essas duas pessoas. Mas como? Ah, faz uma base de dados gigantesca e aí a gente vai e encontra pessoas que não se conheceriam e junta. Então, mas isso é um trabalho hercúleo, isso é uma coisa gigantesca, monumental. Ah, mas espera um pouquinho, eu tenho a Novo Humano. E aí é que é o projeto Novo Humano, né? Que então a gente podia criar um aplicativo como esses, né? Que já existem de relações, só que com essa coisa diferencial, com esse diferencial. A gente só apresenta uma pessoa para outra se os mapas forem daquele tipo, um dá suporte aqui, dá suporte ali. Então, o algoritmo que a gente criou durante esse tempo todo, que a gente veio criando até agora, era um algoritmo que pudesse buscar pessoas que combinassem nos seus aspectos mais harmônicos uma com a outra. E aí, aquilo que aconteceria normalmente, né? Ah, eu encontro uma pessoa, me interesso por aquela pessoa, e aí ela vai representar os meus aspectos desarmônicos, muitas vezes de uma maneira que vai produzir conflito. Isso me ajuda a eu me desenvolver, claro, me ajuda, mas deixa marcas, deixa cansaço, deixa o que muita gente está frustrada. Eu não quero mais me relacionar, porque é sempre um monte de conflito. Isso cansa. Não, mas aí com esse aplicativo, a gente poderia aproximar pessoas cujos mapas vão dar suporte um para o outro, e essa parte de eu vou trabalhando, trabalhando, até que eu encontro uma pessoa que representa os meus aspectos mais harmônicos, essa parte toda já fora. Então, esse aplicativo poderia funcionar, seria gigantesco, seria uma revolução nos aplicativos, porque as pessoas só vão encontrar aquelas que elas poderiam ser mais harmônicas e não aquelas que poderiam representar a parte mais conflitiva que a gente já tem. Aí, lidar com o nosso próprio conflito fica mais fácil. Uau! E aí a gente veio, nesses últimos 3 anos, graças a Novo Humano e a Xandinha, a Alessandra, daí com o Sérgio Seixas e a Lígia Franklin, que são casados, e mais interessante ainda, casados um com o outro. Isso é maravilhoso. Casamento já de 30 anos, não sei quantos anos. Que eles têm um trabalho já bastante profundo sobre relações durante muitos anos, que é quase uma especialidade deles. A gente se botou no trabalho disso e esses últimos 3 anos, 2 anos e meio, a gente veio trabalhando nisso e é isso que aconteceu agora. Apareceu o 639, o 639 App, que é um aplicativo para aproximar as pessoas. Mas aí a gente trouxe umas outras ideias, né? A gente acabou botando outras ideias no meio para deixar a coisa mais picante ainda. Primeiro, não tem foto. Tu não vai ficar escolhendo ninguém, até porque tu não tem acesso a nenhum perfil, tu não vê nada. A única coisa que tu vai ver é quando o algoritmo encontra cartas, mais de uma, evidentemente, várias cartas, que poderiam ser positivas para uma relação. Então, ó, a gente achou alguém, tá afim? Aí se tu der tô afim, aí faz o contato. Aí tu vai conhecer a outra pessoa. Aí né, tá indo, mas eu não tenho bem certeza ainda. Pode ter um segundo contato, tu pode ter um terceiro contato. Depois do terceiro, vai ter que abandonar um desses para poder ganhar um outro. Por quê? Porque a gente optou pelo slow dating. E o slow dating é um conceito muito interessante porque ele veio da slow food e da slow life, que era uma oposição a fast food e fast life, mais peculiarmente dos Estados Unidos dos anos 80, 70, 80. Nasceu na Itália o slow food. Não, peraí um pouquinho. A gente come, a gente almoça e a gente se dedica a isso como um prazer da vida. A gente não vai comer só para voltar para o trabalho e ser mais produtivo. Não, não é isso. Não é assim. Não é assim que se vive. E a partir daí veio o conceito de slow life e no início dos anos 2000 apareceu essa ideia de slow dating. Eu não quero ficar, tá, tem uma relação, consumo a relação e depois abandono. Não, não é assim. Então, o que que a gente traz a gente traz isso. Só pode 3 pessoas de cada vez e tu tem que desenvolver um certo tempo com uma pessoa para tu poder descobrir quem a outra pessoa é. Porque os mapas não vão estar disponíveis até que um aceite ver o mapa um do outro, que a princípio não estão disponíveis. Por quê? Qual é que é a ideia? A ideia é aproximar pessoas que as pessoas se
sabe, se desenvolvam a partir disso, que vão viver, cara. Não ficar ali, né, virtualmente carafunchando nas coisas. Não, vai para a vida, compadre. Tá? E o outro conceito que nos pareceu muito interessante foi daquilo que a gente acabou dando o nome o nome começou com uma brincadeira, mas ele acabou ficando sério, é o nome de pedagogia afetiva. O que é uma pedagogia afetiva? Uma pedagogia afetiva é a gente ter certos desafios, certos comentários, trazer pensamentos filosóficos da psicanálise, da psicologia, históricos, da literatura, da música, trazer isso para enriquecer o olhar que cada um vai ter sobre essa nova relação. Porque se a gente for construir essa nova relação como a gente construía as relações anteriores, não vai ser uma boa ideia. Não é para isso, é para reinventar a coisa, tá? Então, a gente está convidando as pessoas a participar também da plataforma, não só do aplicativo, mas da plataforma, onde a gente vai trazer pessoas, a gente vai convidar, a gente vai publicar vídeos, a gente vai convidar pessoas para uma entrevista, pessoas que têm algum aspecto criativo e de aprofundamento e de descoberta de novos estilos de relação que podem ser desfrutados. Agora, chega de falar. Se vocês querem conhecer o 639, eu vou deixar aqui nos comentários abaixo o endereço do 639. Ainda não está totalmente operativo, mas vai ficar, especialmente quando já tiver um número grande de pré-inscritos. Então, tem um período ali de pré-inscrição para vocês entrarem numa lista de espera e assim que a gente tiver um número estatisticamente considerável para que todo mundo tenha a opção, então a gente vai lançar oficialmente esse aplicativo. Eu quero convidar vocês a conhecer essa ideia. Nos sigam no Instagram. No Instagram tem já ali várias publicações para vocês verem mais ou menos qual é o estilo. E pode ser que vocês gostem. Se vocês gostarem do estilo, aí se inscreve lá e espera. Enquanto isso, a gente pode seguir respondendo perguntas e comentários e críticas e elogios e reclamações também, se alguém tiver. A gente está completamente livre para conversar com vocês, tá bom? Um abraço muito grande e espero vocês por lá.